Olá, pessoal. Esse é o Conexão Moody's, primeiro episódio desse novo projeto da nossa fundação, essa fundação que completa neste ano 60 anos de história e que tem uma bonita história de inclusão produtiva, colocando o jovem no mercado de trabalho, colocando as pessoas no mercado de trabalho e também fundação hoje preocupada com a saúde mental, preocupada com esse ambiente que recebe esse jovem, que recebe esse colaborador. Eu sou Rodrigo Coelho, diretor de Ações Estratégicas da Fundação. Hoje a gente está recebendo aqui a Eliana Sorrini, psicóloga social e do trabalho, e que já há muitos anos, há 20 anos, tem ajudado empresas, e recebo também o Dr. Felipe Popp, ele que como advogado também ajuda empresas, há 19 anos trabalhando dentro da Justiça do Trabalho. Sejam muito bem-vindos, vocês dois, a esse primeiro episódio do Conexão Moody's. A gente está muito feliz com a presença de vocês. Eu quero começar aqui essa conversa fazendo para você, Eliana, uma pergunta. O que está mudando de fato, de verdade, dentro das empresas, quando elas começaram a tomar consciência de que precisavam cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, sobretudo a partir dessas modificações que chegaram lá na NR1? Seja muito bem-vinda. Obrigado pela oportunidade, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O que está mudando de verdade é que as empresas vão ter que olhar para algo que elas desconheciam. Os motivos pelo qual os funcionários estão indo embora, o motivo pelo qual eles não entregam resultado, o que acontece na empresa que não necessariamente a gente enxerga, né? A NR1 veio mediante aos dados econômicos, a essa questão da economia, os prejuízos que vem acontecendo nas empresas e no governo. Então, ela traz para as empresas o seguinte: a responsabilidade de olhar o que está acontecendo de verdade com os trabalhadores, que hoje talvez eles não tenham mais tanta vontade ou eles estejam tão empenhados com o propósito do trabalhar. Então, o que muda é exatamente, tem algo acontecendo aqui que eu não consigo os resultados. Vamos mensurar, vamos entender, vamos compreender esse movimento? Legal, e assim, pensando essas mudanças, é possível dizer que nesse momento o RH precisa assumir ali um papel estratégico dentro da empresa? Rodrigo, hoje o RH deixou de ser estratégico para ser extraordinário. É o novo nome do RH, na verdade. Por quê? Porque ele precisa estar ligado da presidência ou do CEO da empresa ao porteiro. O RH não é mais só quem vai cuidar de folha de pagamento, treinamento e desenvolvimento. Ele vai ter que ajudar na disseminação da cultura, né? A NR1 fala bastante de comunicação, que a comunicação tem que ser clara e eficiente. E nada melhor do que comunicar o que a empresa deseja e precisa. E começa sempre pela cultura. Então, hoje, você vai ouvir bastante, várias pessoas especialistas em RH, vários consultores em RH, já não falar mais em RH estratégico, mas RH extraordinário. Porque ele tem que sair daquela questão só de olhar para a pessoa e ele precisa olhar para a empresa como um todo, inclusive Legal. liderança. Muito bem. E no dia a dia da empresa, Felipe, o que é que você vislumbra? O que é que vai mudar ali no dia a dia da empresa com as mudanças da NR1? Então, Rodrigo, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar com essa querida aqui, que é uma catedrática na parte de psicologia, quando fala em medicina do trabalho, né? E vem aqui para enaltecer o que a gente está hoje tratando sobre a NR1. Acho que um ponto principal, Rodrigo e Eliana, que a gente traz muito e até num compliance junto com a empresa, é minimizar os riscos, né? Então, a partir de 2020, né, a NR1 sempre foi o guarda-chuva principal dessas diretrizes e dessas normas regulares, dá para fazer com que as empresas respeitassem a saúde do trabalho, todas essas normas regulamentadoras. E o que ocorre? A partir de 2020, nós passamos a ter a obrigatoriedade de ter o GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, né, Leandro? E o PGR, que faz com que se implemente dentro da empresa para minimizar esses riscos. Então, o que começa a mudar dentro da empresa é justamente o foco e justamente
a maneira da empresa lidar com esse problema que vem assoberbando o Poder Judiciário, que é uma realidade hoje em dia, para que as empresas consigam minimizar esses riscos e conseguir, dentro desses programas de gerenciamento de risco, evitar que isso acabe sendo um passivo trabalhista para ela no futuro, entendeu? Posso completar? Claro, Eliana, claro. Obrigada, Phil. Obrigada Nada, pela sua aqui participação, querido doutor Felipe. É o seguinte, a NR1 ela já existe desde 2014. A normativa de entrega e avaliação é agora a partir de 2026. Mas nós que trabalhamos com saúde mental e que trabalhamos com empresa, nós sabemos que é fundamental o RH extraordinário olhar exatamente onde é que estão os riscos. E vai desde, Rodrigo, a ergonomia, né, que começou lá atrás, a cadeira adequada, a luz adequada. Então, hoje, 2026, é um processo de desenvolvimento do PGR. Muito bem. Exatamente. É porque quando a gente falava de risco, né, via de regra, a gente estava falando de acidente. Isso. E agora não mais. A gente tem aí uma mudança de perspectiva mesmo, né? É um paradigma novo. O que muda, então? Se a gente não está mais falando só de acidente, o que mais entra nessa conversa com as modificações pelas quais a NR1 está passando? O que acontece, uma das coisas que eu acho importante a gente falar na evolução das doenças do trabalho nessas últimas 50 décadas é o seguinte: as doenças cardiovasculares também são riscos psicossociais. Os acidentes também são riscos psicossociais, né? Por exemplo, a gente teve um caso aí hoje, recentemente, de uma empresa que cai um funcionário na construção da Shakira. Ele cai. Então, perguntam qual é o motivo. Eles falam a terceirização, a quarteirização, a quinteirização. Então, você precisa voltar aos princípios. É importante a segurança do trabalhador como um todo. Então, se eu olhar para trás quais são os riscos ou que riscos são, eu tenho que considerar todas as doenças. O que acontece é que a saúde mental é invisível, Rodrigo. Por isso que é tão importante a gente abrir esse canal. Então, quais são as palestras que a gente mais faz, tanto eu quanto o Dr. Felipe? É falar das doenças invisíveis, falar do que é e quais são os riscos psicossociais. Porque ele ainda é meio, né, subjetivo, será? Então, eu preciso formalizar, eu preciso botar isso na estatística para averiguar. Mas os acidentes de trabalho entram, por exemplo, AVC, infarto, entra tudo isso como acidente de trabalho. E se me permite, Rodrigo, complementando aqui um pouquinho, né? Eu acho que a gente entra nesse escopo da doença ocupacional ali, que é justamente que a partir de 2020 começou a implementar e exigir que as empresas passem a ter, né, esse gerenciamento de risco. Como a doutora Eliane falou, essa doença ela é invisível, mas ela é muito presente no dia a dia do trabalho. Então, consequentemente, o que a empresa... E aí eu trago muito pela visão jurídica, né? Sim. É o que vem trazendo e que vem assoberbando a Justiça do Trabalho. Porque se a empresa ela desconhece ou ela ignora a necessidade desse planejamento, desse gerenciamento, desse programa de risco de doença ocupacional, ela fatalmente ela vai ficar para trás. Porque ela vai sofrer já uma ação judicial, e vai ter um auditor fiscal que vai fazer a fiscalização da empresa, e ao identificar que ela não tem um programa de gerenciamento de risco ali, fatalmente é como se fosse uma culpa tácita pelaquela negligência de não ter acompanhado aquela doença, como a doutora Helena falou, que é uma doença invisível, mas que ela está ali presente, fez com que o empregado, a empresa passasse a ter um grande número de abstenção, né? Empregados que não estão indo. Alto, exatamente. Sim. Então, aquela troca o tempo todo dentro da empresa. Então, até trazendo um pouco do que a doutora Eliana falou, a importância do RH nesse monitoramento. Porque ela vai, junto com a empresa, identificar essa mudança dentro da empresa para identificar quais são os riscos que estão acontecendo ali para evitar que essa doença ocupacional ela fique presente junto com os seus empregados, entendeu? Por um lado, a gente vê a preocupação das empresas, né, com absenteísmo, né?
Mas, para além do absenteísmo, a gente tem o presenteísmo também, né? É não entrega do resultado. E aí, né, a produtividade da empresa acaba sendo impactada negativamente. Então, eu acho que falar de NR1 também nos convida a essa reflexão. Não se trata apenas de uma questão de norma, de lei, Perfeito. mas tem a ver com o desenvolvimento da empresa. Na experiência de vocês, o que vocês têm visto aí acontecer nas empresas que ignoram, que negligenciam essa preocupação com a saúde mental dos seus colaboradores? Por favor, Eliana. Eu acho muito importante a gente dizer que, por exemplo, a melhor empresa para se trabalhar, que é aquele selo que as empresas participam, sempre teve saúde do trabalho, sempre teve saúde mental, sempre teve. Então, a empresa também, para se projetar lá fora, no ESG, ela vai ter que ter um selo de que ali é um lugar bom para se trabalhar. Como eu vejo a maior dificuldade? Eu vejo só as empresas dizendo que não tem resultado. Ah, eu não tenho resultado. Ah, aquele funcionário não entrega. Ah, eu não sei o que está acontecendo. Ninguém quer trabalhar. Ah, o funcionário mudou. Ninguém mais gosta de trabalhar. Isso é relativo. Porque muitas vezes eu não tenho espaço para falar que eu estou doente. Eu não tenho espaço para dizer que meu filho está com problema. Eu não tenho espaço para dizer que eu estou sofrendo um luto. E lutos a gente pode entender. Eu não tenho espaço para dizer que eu estou numa crise financeira. Então, se eu não estou ligada, e uma coisa também não é passar a mão na cabeça do funcionário, mas eu preciso estabelecer uma relação de confiança, onde ele possa, então, dizer, olha, nesse momento eu não vou conseguir entregar esse projeto, ou eu preciso de ajuda. Porque as empresas só veem o seguinte, ninguém entrega, ninguém mais quer trabalhar, eu percebo que ninguém... Ah, eles estão vindo aqui, mas eles não estão mais trabalhando. E é por isso que a gente fala dessa coisa invisível, né? Como que eu meço isso? Sim. E aí, no âmbito jurídico, Felipe, conta um pouco pra gente o que a NR1, de fato, ela exige na prática. Perfeito. O que ela Muito bom. exige do empresário, da empresa, no que tange a essa saúde mental tão importante que o colaborador precisa ter. É importantíssima essa sua pergunta, Rodrigo, para a gente Muito poder importante. entender justamente qual é o papel da empresa nessa adequação à NR1, né? Quando, a partir de 2020, passou a ter a adequação do PGR, né? Esse programa, ela fez com que a empresa ela identificasse e planejasse evitar que essas doenças mentais ou psicossociais, né, invisíveis ali, acarretassem num maior aumento de pessoas afastadas pelo INSS, pessoas afastadas do seu ambiente de trabalho, consequentemente uma menor produtividade da própria empresa. Então, assim, hoje é essencial que a empresa abra essa escutativa. É essencial que a empresa tenha, dentro do seu processo, esse mapeamento para que ela consiga identificar e trazer elementos para que se torne uma empresa saudável ali, e você evite um burnout, evite que o empregado esteja com um grau de excesso de estresse, porque naturalmente, fatalmente, esse empregado vai se afastar. Então, não é... Antigamente, a empresa era muito reativa. Ela reagia àquele problema. Isso, ela reagia. Né? Hoje Então, é prevenir. exatamente. Acho que o papel fundamental que a NR1 busca dentro na implementação dentro das empresas é exatamente a prevenção, né? Para você evitar que tenha riscos e problemas futuros ali. Doutor Felipe, é muito importante nós falarmos para todas as empresas e as pessoas que estão nos ouvindo que existe uma regra. Você tem os riscos específicos, são 5 riscos psicossociais que precisam ser averiguados. Se existe carga excessiva de trabalho, se as comunicações são feitas de forma súbita, se tem assédio moral ou sexual, né? São 5 itens lá que eu preciso verificar. E eu preciso mapear isso. E, Rodrigo, uma coisa muito interessante. O mapeamento ele tem que vir desde os motivos pelo qual o funcionário recebe um atestado. Ali também está o invisível, a enxaqueca, as TPMs. Sabe aquele atestado,
o presenteísmo é muito isso. Aquele atestado de enxaqueca, aquele atestado de, ai, meu filho está doente. Eu preciso olhar esse tipo de atestado no detalhe enquanto psicóloga, enquanto consultora estratégica, junto com o advogado, junto com o secretário lá de Segurança do Trabalho, junto com o departamento pessoal, porque é aí que você começa a ver que algo naquele funcionário não está bem. E abrir um canal de conversa com ele através da segurança psicológica, para que ele possa chegar. Doutor Felipe, hoje eu não estou bem, não vou conseguir entregar esse projeto, ou eu estou sobrecarregada, ou já passou do meu limite. Porque senão, lá na frente, entra o burnout, que é a gente chama de exaustão. Então, ele dá vários sinais. E eu acho que até complementando um pouquinho, o papel fundamental nessa escutativa da empresa é justamente evitar Isso aí. que esse O problema burnout se estenda. acontece. Porque numa eventualidade de você gerar uma nulidade, uma dispensa daquele empregado, e se ficar comprovado que ele já possuía aquela doença ocupacional ali, Vira acidente de trabalho. exatamente, é passível de nulidade essa dispensa. E até ele ser reintegrado à sua empresa, ao mercado de trabalho, você vai ser obrigado, por conta daquele passivo trabalhista, e arcar com todo aquele período de ausência dele, porque aquele contrato, aquela rescisão, ela foi nula. Então ela não gerou efeitos, consequentemente ela volta, e aí a empresa volta a ficar com aquela pessoa ali. As colocações que vocês fazem, elas me levam para uma reflexão onde eu começo cada vez mais a perceber a complexidade Sim. desse tema. E aí me vem uma questão, uma pergunta. Será que os nossos RHs estão preparados para identificar esses sinais que vão acontecer dentro da empresa para que a gente possa fazer intervenções o mais rapidamente possível e evitar problemas maiores? Como é que vocês veem isso na experiência de vocês lidando com empresas? Pode falar, Felipe, Eliana, quem quiser. Acho que aqui a gente vai fazer uma dobradinha, porque é importante nas empresas que a gente trabalha, esse planejamento junto com a equipe de RH, né? Esse monitoramento, fazendo com que as empresas elas possam investir nisso, nessa capacitação, melhor dizendo, desses teus próprios empregados que trabalham junto ao RH, para que eles possam identificar junto com a equipe, porque não é um trabalho único exclusivo do RH, né? Não foi transferido ao RH essa obrigação. Perfeito. É o RH que é a primeira ponta ali que vai identificar o que está acontecendo com aquele empregado, já que ele está naquela relação humana ali. E juntamente com todo o corpo da empresa, ele buscar formas de ter, junto com o psicólogo, buscar junto ao jurídico. De repente o psicólogo vai identificar, através de uma escutativa, que ele precisa de um tratamento e aí vai direcioná-lo para o médico, para que ele vá no psiquiatra, para que ele comece a ser medicado, de repente um período de afastamento. Então, qual é o papel fundamental do RH? É estar trabalhando em parceria. Então, o que a gente vê é esse trabalho sendo desenvolvido, né? A partir de agora, a partir de maio, essa implementação, esse avanço dessa NR1 vai estar sendo implementado em todas as empresas que possuem empregados seletistas, né? Desculpa a redundância, precisam ter o seu programa de gerenciamento de risco, justamente para evitar que ocorra essa doença ocupacional ou prevenir, melhor dizendo, que essas doenças aconteçam. Eu acho muito importante a gente falar agora, Rodrigo, da responsabilidade que ela é compartilhada. A NR1 é complexa e não exige um profissional. Então, o RH vai ser o catalisador. Você me pergunta, o RH está preparado? As empresas que já têm um RH maduro, mesmo um RH começando a ser implementado, ela dá conta de fazer isso. Mas ela tem que ter consciência que ela precisa estar com o pessoal do segurança do trabalho. Não dá para eu fazer um trabalho lá, ter a consultoria estratégica que vai avaliar os riscos psicossociais, etc. Fazer um plano de ação. Precisa do advogado, o documento tem que ter uma questão jurídica de acordo com o PGR. Precisam ter outros profissionais. O que não precisa é ter terapia dentro da empresa.
Porque a gente já viu que não é isso que resolve, porque desde a pandemia, um monte de empresa botou todo mundo em terapia. Não é isso que resolve, mas uma equipe multidisciplinar na empresa. O RH, ele é catalisador. Então, quando a gente fala de DP, eu acho que o DP talvez não esteja preparado. Sim. Mas os RHs que não se prepararam até hoje, são RHs, vamos dizer assim, que não estão olhando para o mercado. Porque não tem Sim. hoje como uma empresa, mesmo o departamento pessoal, não olhar para a regra que vai ser dia 25 de maio e que foi avisada o ano passado. Isso me faz pensar numa outra questão, né, que também eu acho que é muito importante. Vocês falam da responsabilidade, né, do RH, mas eu tenho empresas de tamanhos diferentes, portes diferentes. E aí a pergunta é: a NR1 é para toda e qualquer empresa, independente do tamanho? Como equacionar isso quando eu tenho uma empresa que não tem um RH estruturado como você, Eliana, coloca? Eu tenho no máximo ali um DP. departamento pessoal. Como é que a gente vai tratar disso? Como é que esses empresários... Porque, Felipe, né, se não cuidar dessa questão, se negligenciar, a gente pode ter multas, a gente pode ter sanções, Exato. a gente pode ter a empresa ali sendo acionada Fiscalizada. judicialmente. E aí a primeira pergunta, né, nesse bloco é essa, né? A NR1 é para toda e qualquer empresa? Para qualquer tamanho de empresa? Então, o que acontece, né? Com a implementação da NR1 e com esse avanço da implementação agora desse programa, existe uma flexibilização para as pequenas empresas, MEI, empresa de pequeno porte, e para que ela tenha, é obrigatório. Se você tem um empregado seletista, toda empresa que hoje tem um empregado regido pela CLT, é obrigatório que ela tenha pelo menos o PGR. Isso. Então, assim, o programa de gerenciamento de risco, isso é para todas, mas há uma flexibilização com relação ao tamanho da empresa. Então, você vai ter, para essas pequenas empresas, uma flexibilização com relação à fiscalização, até pelo auditor fiscal, quando for lá Isso. para fazer a avaliação, entendeu? Então, assim, Exatamente isso. ela tem que ter um PGR, um programa, porque é uma questão de saúde, não só empresário, não só de trabalho, mas que envolve também as questões de saúde. Então, Segurança. de segurança, exatamente. Então, por isso, ela tem uma flexibilização em relação a essas pequenas empresas, mas ela, ainda que seja de pequeno porte, ela também precisa ter um PGR, entendeu? Na Fundação Getúlio Vargas, eles criaram esse programa de como fazer, como implantar, quem vai implantar, treinamento e desenvolvimento de profissionais para isso. Eles partem do seguinte pressuposto: o primeiro documento é a certificação pela segurança de trabalho de que existe a questão da segurança, de ergonomia e ambiente de trabalho. Então, todas as empresas têm que se enquadrar nisso. A partir daí, você vai estar correndo riscos, vamos chamar assim, na medida que você vai tendo mais funcionários, tá? Se você tiver uma pessoa que foi afastada por qualquer doença, que chegou na Secretaria do Trabalho, no Ministério do Trabalho, no INSS, essa empresa vai ser olhada pelo inspetor de trabalho que foram contratados ao longo desses anos. Por quê? Porque, bom, então aqui eu tenho um caso que pode ser que aconteça algum tipo de riscos psicossociais. E aí eu vou ter que avaliar, o médico do trabalho, a empresa, o RH, vai avaliar, peraí, isso aqui realmente é o trabalho ou é algum fator externo que propiciou que aquilo acontecesse, tá? Mas é muito importante entender que todo mundo está envolvido porque faz parte da segurança do trabalho, que vai lá desde a ergonomia, desde o ambiente do trabalho. Então é importante saber se ele trabalha bem na cadeira. Então, se ele tem 1, 2, 3 funcionários, começa por aí. Até o EPI, né? O API, A obrigatoriedade que a gente está falando aqui muito da empresa, mas também tem a obrigatoriedade por parte do empregado, né? De se adequar à norma. Então, acompanhar e respeitar o programa de gerenciamento de risco implementado pela empresa, né? A utilização do EPI justamente para evitar que ele amanhã, futuramente, ele tenha alguma doença por conta da ausência ou
de não ter respeitado o programa de gerenciamento de risco, pela ausência de utilização de EPI, por exemplo. Então, assim, é uma norma que ela é bilateral, ela é para as duas partes, tanto para a empresa quanto para o empregado, né? De observância obrigatória dos dois lados, entendeu? E quando a negligência ela acontece por parte da empresa, quais são as possíveis sanções, penalidades que essa empresa pode sofrer por ter negligenciado esse cuidado necessário com os seus colaboradores? Excelente pergunta, Excelente. Rodrigo, porque é o seguinte, a norma ela não é só uma norma, não é uma burocracia, né? Ela já é presente e ela é de observância obrigatória aqui. Então, a partir do momento que uma empresa negligencia a implementação dessa norma, é como se ela tacitamente estivesse reconhecendo, pelo menos aos olhos do judiciário, que ela não adotou o programa de gerenciamento de risco. Perfeito. Então, quando for ocorrer uma perícia, a primeira coisa que o perito vai querer saber é cadê a PGR, né? Quais foram os programas que vocês implementaram aqui dentro? Porque esse reclamante, ele está alegando que sofreu um burnout ou que está com F41, que é de estresse, depressão, por conta de uma doença adquirida por força do trabalho. Porque a doença ocupacional está diretamente ligada ao trabalho executado. Sim. Então, consequentemente, se você negligencia isso, você não vai ter prova para fazer que você atuou corretamente. Então, o teu passivo trabalhista ele é muito grande. Né? O risco é muito grande. É quase que uma responsabilidade objetiva aqui. Exatamente. Entendeu? Porque você deixa de produzir uma prova que você deveria estar produzindo e você não consegue desconstituir a alegação da parte autora. Ele chega Entendeu? e diz que ele está sendo cobrado, muito cobrado, que ele Metas impossíveis de serem alcançadas. Ele vai falar que a forma de cobrança é uma forma ostensiva e que ele começa a ter pânico. Por isso que é muito importante o líder estar atento ao colaborador. Porque o burnout ele vai passar por várias fases. Enxaqueca, pânico. Pânico uma vez, pânico 2 é burnout. Eliana, assim, mais do que ter a capacidade de identificar, o que eu percebo é que para que a gente tenha sucesso, né, no cumprimento da NR1, a gente precisa integrar RH, liderança, presidência, o jurídico. O jurídico é fundamental. Como fazer essa integração? Você como psicóloga e que tem cuidado de empresas, ajudado empresas, como fazer essa integração? Quais são os erros mais comuns que são cometidos e aí por isso essa integração não acontece? Tá. Conta um pouco pra gente. Eu vou te contar como eu faço hoje, tá? Eu divido aí em 5 etapas, ok? Como é que eu faço hoje? Eu começo pelo estudo da cultura da empresa. E como é que é essa cultura? Então, eu vou lá, missão, visão, valores. Qual é? Todo mundo sabe disso? Então, eu chamo uma reunião geral para a gente falar de missão, visão, valores. Segunda etapa, quais são os objetivos do ano da empresa? Eu coloco todo mundo na mesma página. Eu não vou falar de NR1, não vou começar a conversar sobre esse assunto, não vou avaliar, não vou distribuir questionário, porque as pessoas precisam entender que existe um passo antes. A empresa tem que se profissionalizar. A empresa tem que estar atenta exatamente, peraí, o que eu vou fazer para prevenir futuros riscos psicossociais? Sim. A partir daí, estamos na página. Terceiro passo, eu monto um comitê com todo mundo da empresa. Como assim? Eu estou montando um agora essa semana. Tem 34 funcionários, 4 departamentos. Eu peguei o RH, que é um DP, eles não têm RH, etc. Um DP, peguei alguém do fiscal, peguei alguém do comercial e peguei um analista X do outro departamento. Tem que ser multi. E aí eu vou explicar para eles o que é NR1, quais são os riscos jurídicos, o que ele tem que fazer. E eles serão meus colaboradores, onde? Em cada departamento. Como é que é o seu trabalho? Qual é a sua atividade? Você tem consciência do seu plano de carreira? Você tem consciência das suas atividades? Então, eu começo de baixo para cima.
definição de trabalho, definição de metas, definição. Enquanto isso, eu preparo a liderança. O que está acontecendo? O que você percebe que não acontece? Tá? E aí sim, eu aplico o questionário. Quando eu aplico o questionário, eu vou identificar se tem algum risco psicossocial que eu não vi e criamos um plano de ação, que é plano de ação para o ano, que a gente chama de como que é? PDCA, Sim. tá? Que é o tempo todo, eu vou lá no PDCA, planejamento, aplicação, ação. A NR1 pede ação. Quando chegar lá o oficial, que chegar a notificação, você vai ter que dizer o que você fez. Não é assim, eu planejei, eu fiz um... Não, cadê o planejamento? Cadê o treinamento? Então, por exemplo, uma palestra que a gente fez para as empresas Moody's. Precisamos simplesmente daquela lista de presença. Olha, eu falei de saúde mental, eu falei como não adoecer. Mas a gente não corre um risco de encarar a NR1 apenas como uma espécie de obrigação? A maioria das pessoas estão fazendo isso. Não é um risco real, quando na realidade as empresas precisam enxergar a saúde mental como algo necessário? Então, justamente eu acho que tudo começa pelo gerenciamento de risco ocupacional ali, né? Então você vai fazer esse gerenciamento com uma equipe multidisciplinar para depois começar a implementar o PGR, que é o programa. Então, primeiro você faz essa análise, faz o gerenciamento do risco que existe, de acordo com que subsídio, muitas das vezes, que o RH pode trazer, que a empresa está identificando, os afastamentos que ocorreram, aquela mudança constante de empregados que entra e sai, que entra e sai. E, consequentemente, você, através de um gerenciamento, você começa a implementar. Então, de fato, é uma obrigatoriedade que as empresas precisam hoje observar para evitar que futuros passivos trabalhistas ocorram. Então, é muito mais importante você trabalhar numa parte de um compliance, muito mais numa parte consultiva, o ESG, do que na parte contenciosa. Porque na parte contenciosa, você está jogando para o judiciário uma decisão, quando na verdade você deveria ter evitado que aquele problema ocorresse. Então, é uma questão muito mais preventiva, uma questão muito mais para você gerenciar ali e evitar que esses riscos ocorram, né? Que essas doenças ocorram dentro da empresa. Rodrigo, vamos pensar o seguinte. Aquelas pessoas que já foram afastadas, que estão no processo de afastamento, a empresa já está correndo o risco de ser notificada, porque a regra foi a partir de 2025 agora. E ela deu 1 ano para as empresas se ajustarem, tá? Então, eu tenho aqui afastamento de ansiedade, tenho afastamento de pânico, tenho afastamento de burnout. A empresa, até o dia 25 de maio, vai ter que dar conta disso. Sim. Ela não trabalhou a prevenção. A partir de agora, a empresa que simplesmente cumpre regra, ela vai estar no caso que ele falou. Vai assumir o passivo. Vai assumir o que vai acontecer lá na frente. É um risco seu. A minha opinião, e o que eu tenho conversado bastante com as pessoas, eu tenho provocado as pessoas. Se você é uma empresa que tem paixão por gente, muda o seu olhar para a NR1. Esse é o conselho que você dá. Esse é o conselho que eu dou. Paixão por gente, muda o seu olhar para a NR1. Porque a inovação está nas pessoas, não está na IA, não está na tecnologia, a gente já sabe disso. A tua empresa não vive sem pessoas. Então você está numa sinuca de bico. Ou você cuida de pessoas, ou você vai deixar de crescer. Você não vai ser competitivo. Porque a partir de mais 1, 2, 3 anos, vai ser carimbo para você poder exportar, para você poder ter, por exemplo, a Petrobras, o BNDES, vai começar a pedir certificação para as empresas que são prestadoras de serviço. Porque ela pede, né? Isso, 9 mil, ela vai pedir isso. Então, ou você se prepara para o teu crescimento, ou você fica uma empresa correndo risco. Sabe aquele que está sempre com susto? Sim. E sempre no contencioso, né? Exatamente. Você está evitando uma consultoria e está sempre trabalhando com contencioso, querendo apagar incêndio. O risco, eu acho que ele conhece muito melhor isso do que eu. Você, Felipe, como advogado, qual o conselho que você dá para as empresas que neste momento estão aí confusas, não sabem muito bem o que fazer, né, para se adequarem às novas diretrizes da NR1?
Eu acho que o primeiro momento ali é você trabalhar e criar uma equipe multidisciplinar, quem for possível, dependendo do tamanho da sua empresa, claro, né? Tudo proporcional ao tamanho que essa empresa hoje Faz ela parte tem. do PGR, o comitê, tá? Exato. E aí, consequentemente, você trazer uma escuta ativa, porque é importante que você trabalhe para evitar esse problema futuro. Então, hoje o compliance ele busca muito mais uma prevenção. Então, é não transferir para o judiciário, que hoje está sobrecarregado, e, consequentemente, uma ação proposta perante o Poder Judiciário vai te trazer um custo muito maior do que aquela prevenção que você pode atuar e evitar que ocorra essas doenças ocupacionais. Então, é adequar dentro da norma uma prevenção dentro das suas possibilidades ali com a sua equipe multidisciplinar para fazer com que você não tenha esse alargamento desse problema ocupacional. Muito bem. Então a gente quer agradecer a participação da Eliana Sorrini, psicóloga, e também do Dr. Felipe Poppe, advogado, por esse papo tão interessante, tão necessário, onde a gente está aí conversando sobre um assunto importante para as empresas, mas sobretudo importante para as pessoas. Então fica aqui o nosso agradecimento. Felipe, por favor, suas palavras finais. Pô, eu só tenho a agradecer estar nessa mesa aqui com essa querida aqui, profissional exemplar que ajuda a gente em várias empresas aqui que a gente hoje assessora juridicamente. Obrigado pela oportunidade, obrigado a Moody's para poder trazer esse rico debate aqui que está se implementando, e a gente está aqui à disposição sempre no que vocês precisarem. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Fundação Moody's. Obrigada, Felipe, foi ótimo. Não dá para desenvolver nenhuma consultoria estratégica sem o advogado do lado. É fundamental as pessoas terem essa consciência, né, de que a NR1 requer o parecer jurídico. É importante isso. E nós estamos à disposição da Fundação Moody's, para os clientes Moody's, para a gente poder discutir isso e tirar dúvidas de todo mundo. Muito obrigada mais uma vez. Muito bem, nós aqui agradecemos. Esse foi o Conexão Moody's, mais um projeto, mais um programa da Fundação Moody's, que neste ano completa 60 anos trabalhando com inclusão produtiva. A gente deseja colocar o jovem, as pessoas no mundo do trabalho, mas mais do que isso, a gente deseja que esse ambiente de trabalho seja um ambiente de saúde mental também. Então, muito obrigado pela sua participação. Se o conteúdo do Conexão Moody's faz sentido para a sua organização, siga os nossos canais tanto no YouTube quanto no Spotify. E para mais conteúdos, acesse www.moodys.org.br e as nossas redes sociais em @Fundação Moody's Oficial.